Ei, gente, boa noite. Que bom estar com você mais uma vez. Hoje, retornando para o mesmo lugar onde há 5 meses nós temos produzido todo o nosso conteúdo online. Mas isso porque essa foi uma semana de resolver questões burocráticas do novo espaço e na próxima segunda ou terça-feira nós teremos acesso de novo e aí sim, definitivamente com as chaves e muito provavelmente na semana que vem já retornaremos para o nosso encontro no novo espaço e a gente vai deixar a igreja a par de tudo isso, de como isso vai funcionar, ok? Esteja orando por isso. Mas agora, antes de expor aquilo que Deus tem para os nossos corações nessa noite, iniciando essa série que eu tenho certeza que vai ser transformadora para a sua vida, eu quero orar e eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós estamos diante da Tua Palavra, nós temos acesso à Tua Palavra. E obrigado porque sabemos que por ela somos conduzidos, somos alinhados, somos transformados. Espírito Santo de Deus, nessa noite, mais uma vez, revela-nos o Evangelho, revela-nos Jesus e nos transforme com o poder do Evangelho. Aqui o nosso coração e a nossa mente nessa noite seja dispostos à sua disposição para realmente receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs que estão agora nesse encontro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, você viu aí algumas questões na nossa vinheta, no videozinho de abertura da série, questões essas que são reais, verdadeiras. Tudo aquilo que nós somos por fora reflete muito do que está por dentro. Todas as vezes que nós falamos, reagimos a algo ou agimos, todas as vezes que nós estamos, de certa forma, fazendo qualquer coisa à nossa volta, nos relacionando com pessoas, trabalhando, enfim, a nossa maneira de falar, todas essas coisas, na verdade, refletem aquilo que está por dentro. E é com esse pano de fundo que eu quero ler com vocês um trecho da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, e eu quero ler um trecho bastante conhecido para aqueles que são da tradição cristã, que nos coloca diante daquilo que a Bíblia Sagrada chama de obras da carne e fruto do Espírito. E eu quero ler o trecho dessa carta que se encontra no capítulo 5 de Gálatas, e eu vou ler do versículo 19 ao versículo 23, que diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, como vimos, o apóstolo Paulo está aqui expondo o que ele chama de obras da carne, os desejos da natureza humana. E quando os desejos da natureza humana são seguidos, o resultado ou os resultados são estes que nós lemos, essa lista que nós lemos. E aí no versículo 22 ele vai dizer o seguinte: mas o Espírito produz este fruto. E aí ele vai trazer o que é este fruto do Espírito. E ele diz: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Eu gosto de olhar para esse texto e observar credenciais. Credencial é aquilo que comprova o que algo é, né? É a apresentação. Então, diante da carne, as credenciais, e aqui nós chamamos, né, o texto que nós lemos chama de desejos da natureza humana, as credenciais nos coloca diante dessas realidades que lemos. Por outro lado, nós temos também as credenciais, que é o fruto do Espírito, e que também nos apresentam uma lista de realidades, de maneira de ser, ou seja, uma apresentação do que é o fruto do Espírito.
E uma pergunta muito simples que vem à minha mente e o que eu gostaria de fazer você refletir é: colocando lado a lado as credenciais dos desejos da natureza humana ou as obras da carne, com o fruto do Espírito, as credenciais do fruto do Espírito, a pergunta é: de que maneira nós vivemos uma vida boa, uma vida de fato que tem sentido, uma vida que vai nos levar a experimentar coisas boas, positivas, a partir das credenciais da natureza humana ou a partir das credenciais do fruto do Espírito. A gente não precisa pensar muito para chegar à conclusão de que a melhor maneira de viver, o melhor jeito de viver é a partir disso que nós temos aqui, dessa apresentação das credenciais da vida pelo Espírito ou do fruto do Espírito, ao contrário das obras da carne ou as credenciais da natureza humana. E daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso. Eu quero te dar um panorama geral acerca dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, uma das suas cartas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Por que Paulo escreve essa carta? Paulo escreve aos Gálatas com o objetivo principal, central, de trazer novamente aquela igreja, aquelas pessoas, para a lucidez e a centralidade do Evangelho. Paulo foi o apóstolo escolhido para estender a boa notícia do reino de Deus, não apenas aos judeus, mas como cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, de que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Paulo é esse apóstolo que é escolhido para agora estender essa boa notícia àquilo que a Bíblia chama de gentios, que tem a ver com os não-judeus. Acontece que Paulo fica sabendo que essa igreja começou a ser persuadida por falsos mestres. Essa igreja que era formada por gentios, a, dentre outras coisas, principalmente voltar à utilização de práticas judaizantes, como a necessidade da circuncisão, por exemplo, como forma de assim serem aceitos e reconhecidos de fato como povo da aliança, como povo de Deus. Ou seja, Paulo fica sabendo que essa igreja plantada por ele, sob o fundamento do Evangelho, da fé única e exclusiva em Jesus, agora estava sendo ensinada acerca da necessidade da lei como maneira de serem aceitos por Deus. Isso deixa Paulo visivelmente preocupado, por que não dizer irado. Eu quero passear com você por alguns versículos dessa carta que nos mostra isso. Paulo preocupado com o que está acontecendo, e nervoso com o que está acontecendo e querendo corrigir aquela igreja que ele tanto ama. Veja, no capítulo 1 de Gálatas, do versículo 6 ao versículo 9, o apóstolo Paulo escreve assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz pelas boas novas, ou seja, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Vocês estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. E olha só as palavras que o apóstolo Paulo vai usar agora: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Veja, o apóstolo Paulo, ele de fato preocupado, se faz irado diante dessa situação. E ele questiona aquela igreja, aquelas pessoas: ei, vocês estão se afastando depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo, e agora vocês estão dando ouvidos a outros ensinamentos. Veja só como ele vai escrever já no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com seus próprios olhos a morte dele na cruz. Paulo está dizendo: quando eu estive com vocês, eu preguei o Evangelho,
foi de forma tão clara como se vocês estivessem presentes na crucificação. Versículo 2 diz: deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços, que tem a ver com a lei? Esse é o ponto central de toda a carta. Paulo confrontando aquelas pessoas acerca de viverem única e exclusivamente pela fé na obra consumada de Jesus Cristo na cruz, como sendo essa obra o único meio, o único caminho de serem aceitos por Deus, justificados e aperfeiçoados. Paulo faz esse confronto alertando aquele povo de que voltar a acreditar que a maneira de serem aceitos é pela prática da lei. Paulo está dizendo: vocês não entenderam nada, não se afastem do evangelho. A maneira de ser aceito por Deus, a maneira de ser acolhido, de ser feito povo de Deus, família de Deus, não é pela prática da lei. E aí Paulo vai chegar no final da carta, já finalizando a carta, a partir do capítulo 5, enfatizando o seguinte: eu quero que você preste atenção nisso, é muito importante para toda a série. A ênfase que nós encontramos a partir do capítulo 5 é a seguinte: bom, aqueles que vivem pela fé em Jesus são justificados e libertos para serem conduzidos pelo Espírito. Por outro lado, aqueles que vivem pela lei, confiando que a lei é o que os aperfeiçoa ou que os justifica diante de Deus, estes continuam escravizados pela carne. Vou repetir isso. Aqueles que vivem pela fé em Jesus são justificados e libertos para serem conduzidos pelo Espírito. Mas por outro lado, aqueles que insistem em dizer que é pela lei, pela prática da lei, continuam sendo escravizados pela carne. Por algum tempo da minha vida, eu acreditei, e eu acredito provavelmente que você vai se identificar com isso. Por algum tempo da minha vida eu acreditei que dentro de mim existia uma luta constante entre a minha carne contra o Espírito Santo. É daí inclusive que vem a história de que vence aquele que é mais alimentado, vence aquele que está mais forte. Você já ouviu isso? Então, o problema é que quando isso é entendido assim, nós estamos condicionando o Espírito ao que fazemos do lado de fora, a práticas. Então, se eu o alimento, e aí com o alimentar tem a ver com, se eu leio a Bíblia todo dia, se eu oro tantas vezes por semana, se eu jejuo tantas vezes no mês, se eu faço isso, se eu faço aquilo, então o Espírito fica forte. Agora, se eu não o alimento dessa forma, ele fica desnutrido. Gente, presta atenção, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Espírito Santo não é um bebê, preste atenção nisso, que depende do que eu faço para ele crescer. Porque é assim que acontece com um bebê. O bebê precisa que os pais ou os responsáveis os alimente, para que então ele cresça. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo não é um bebê que fica dependendo do que eu faço para que ele então cresça. O Espírito Santo, de acordo com as Escrituras, é o poder ativo de Deus. Preste atenção, é o poder ativo de Deus que dentro de nós nos impulsiona a vivermos como Jesus é. Eu já vou voltar a falar sobre isso. Eu quero ler todo o texto de Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo 25. Eu quero ler esse texto, porque com esse texto
Nós temos acesso a uma realidade revolucionária no que diz respeito a essa tensão entre obras da carne, inclinações da carne e o fruto do Espírito. Que, como eu disse, por vezes a gente acredita que tem a ver com uma luta que fica acontecendo e que vence quem é melhor alimentado, e que tem dia que eu não alimento o espírito, então o espírito está desnutrido e aí eu sou guiado então pela carne e aí eu faço um monte de coisa, e a gente vive nessa montanha russa que não tem a ver com o estilo de vida. Não é a boa notícia do Evangelho que nós temos acesso e livre acesso mediante a obra consumada de Jesus. Eu quero ler com vocês Gálatas 5, do 16 ao 25. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele escreve assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, e aí repetindo o que eu já li para vocês anteriormente, os resultados são extremamente claros. Quais são os resultados? A imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E veja, a gente está diante de uma lista tenebrosa, terrível, destrutiva. Não há quem diga em sã consciência, de forma lúcida, que esse estilo de vida é um estilo de vida que nos leva a uma boa vida. Não é possível. E aí o apóstolo Paulo vai continuar escrevendo: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele diz: não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo ou a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Eu quero ler apenas até o versículo 25, que ele diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Meu querido e minha querida, obras da carne, frutos do Espírito. De forma muito simples, nós estamos diante de dois paradigmas de vida. Por vezes, nós acreditamos que é possível viver misturando esses dois paradigmas. Que é possível um dia viver pelo paradigma de vida do Espírito e outro dia viver pelo paradigma de vida da carne. Mas isso não é possível. Paulo, inclusive, vai dizer que quem pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus. E eu já ouvi pessoas tentando justificar uma tese equivocada, dizendo que Paulo aqui está escrevendo com relação a uma prática deliberada, a viver deliberadamente. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não é possível viver misturando a vida do reino de Deus com a vida mediante os impulsos da carne. E a gente passou a acreditar que é possível viver essa vida dupla, onde ora eu vivo pelo Espírito e ora eu vivo pela carne. Mas essa não é uma possibilidade. Então, com relação a essa tensão entre as obras da carne e o fruto do Espírito, o que é que nós precisamos compreender para que, de fato, revolucione a nossa vida e a nossa vida do lado de fora? O que é que nós precisamos compreender acerca do que está existindo dentro, que vai causar uma revolução do lado de fora? Porque a grande crise de muitas pessoas é o fato de se autodenominarem cristãs, mas com a vida
Isso não fazer nenhum sentido, isso não ser compatível. A pessoa diz que é cristã, mas do lado de fora, o que as pessoas veem é alguém violento, é alguém impulsivo, é alguém cronicamente ansioso, é alguém que vive, na verdade, com as credenciais daquilo que nós lemos aqui como sendo as obras da carne. O que é que nós precisamos entender acerca disso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui? Primeiro, falando de batalha, né? Porque a gente gosta de falar dessa batalha que existe entre a carne e o espírito. Então, para falar de batalha, eu quero trazer uma verdade para você. Primeiro, a batalha existe quando se está debaixo da lei. A batalha, essa guerra, só existe para quem está debaixo da lei. A lei é algo que vem de fora. A lei que vem de fora sempre vai encontrar com o domínio da carne que está dentro. E o resultado é uma contínua derrota para a carne. Contínua derrota para a carne. Uma prática cotidiana das suas obras. Para quem vive debaixo da lei, desse paradigma de que para ser aceito por Deus tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu posso fazer para merecer ser aceito, para chamar atenção, e aí a gente começa a fazer um monte de coisa, e inclusive práticas religiosas, a gente começa a tornar práticas que devem e podem ser boas em algo que é terrível, quando se colocado mediante a plataforma da lei, a gente começa a misturar essas coisas que vêm de fora, e aí a gente vive realmente nessa guerra. E a tendência é que, na maioria das vezes, vamos ser sinceros, honestos, na maioria das vezes, a batalha é perdida. E as práticas do cotidiano são as práticas da carne. Esse é o texto usado para colocar essa questão de batalha existente entre carne e espírito. Eu vou ler com vocês o versículo 17 que diz assim: a natureza humana, preste atenção, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. E aí o apóstolo Paulo de fato escreve assim: essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. E aí muitas pessoas gostam de pegar esse texto para justificar essa ideia de que o tempo todo eu vivo uma batalha entre o espírito e a minha carne, e é por isso que eu não faço o que eu queria fazer, numa dimensão de achar que o que eu queria fazer enquanto natureza humana eram as obras ou o fruto do Espírito, e não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deixa eu trazer uma realidade para você. A natureza humana, ela quer o tempo todo, não é de vez em quando, o tempo todo fazer o que é mal. E isso é assim por conta da queda, porque a humanidade rompeu com a criação boa e perfeita de Deus. Isso desfuncionalizou. E a Bíblia vai nos mostrar que a natureza humana, a partir daí, ela é inclinada para a maldade. Não é em alguns momentos, é o tempo todo. O tempo todo, se você permitir, o tempo todo, se eu permitir, o tempo todo, a natureza humana, ela é inclinada para a inveja, inclinada para o ciúme, inclinada para a violência, inclinada para a soberba, inclinada para a ganância, inclinada para o egoísmo. Ou eu estou mentindo? Olha para a sua vida e veja se a natureza humana o tempo todo não é inclinada para essas coisas. Aí Paulo inclui o Espírito. E Paulo vai dizer: o Espírito é que nos impede, preste atenção, de vivermos ou de pormos em prática, usando aqui as palavras do texto, o que intentam fazer. O que intentam fazer no que diz respeito às obras da carne. Deixa eu ler um trechinho desse livro, de um teólogo
profundo do Novo Testamento, um estudioso respeitado do Novo Testamento, comentando sobre isso, esse trechinho aqui do apóstolo Paulo, ele diz assim, aqui em Gálatas, o argumento é de que o Espírito nos guardará de satisfazer os desejos da carne, isto é, nos impedirá de fazer tudo o que desejamos conforme a nossa volição decaída e egoísta, ou seja, natureza humana. É isso. A natureza humana é assim. Aí você olha e conclui, ora, Pedro, mas o texto está dizendo que existe esse confronto. Sim, mas aí nós precisamos ver o que diz o versículo seguinte, o versículo 18, diz assim, quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Sabe quando há uma batalha o tempo todo? Quando a gente tenta vencer a carne com as obras da carne. Quando a gente tenta vencer a carne, a natureza humana, com obras da natureza humana. Quando a gente tenta vencer a carne e as obras da carne com aquilo que a gente pode produzir mediante religião. Ou seja, o que vem de fora. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, essa batalha que existe o tempo todo, é uma batalha que existe para aqueles que insistem em viver debaixo da lei, porque quando são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. A chave para a gente entender isso aqui, e que destrava, ou nos destrava para vivermos sob o paradigma da vida do Espírito, é crermos que nós podemos ser guiados pelo Espírito, é crermos que o Espírito é o poder ativo de Deus agora vivendo em nós. Então sim, Paulo ele está construindo uma tese geral, na qual ele vai mostrar que, para quem quiser viver sob a lei, sob as práticas religiosas, sob uma lista do que pode ou não pode, então haverá uma constante batalha entre a lei que vem de fora com os desejos da carne. Uma constante batalha. E aí ele vai dizer que o Espírito é a única coisa que nos impede. Preste atenção nisso, o Espírito é a única coisa que nos impede de vivermos sob os impulsos da natureza humana. Não a lei, não as práticas religiosas, o Espírito, a única possibilidade é o Espírito. E aí é nesse contexto que sim, ele vai dizer, o Espírito fica o tempo todo lutando contra esse poder que está presente na natureza humana. Mas para quê? Não tem a ver com ele é mais forte ou ele é mais fraco, não. O Espírito fica lutando, exercendo força contrária à natureza humana, porque essa é a única maneira de estarmos livres dos impulsos e das obras da carne, pelo Espírito. Mas eu quero olhar para o texto e ver o que Deus está nos revelando através do texto. E Deus nos revela uma segunda verdade que nós devemos compreender. E essa é uma verdade libertadora. A verdade de que, preste atenção nisso, a batalha já foi travada e completamente vencida para os que vivem pela fé em Jesus. A batalha, se existe uma batalha, essa batalha já foi travada e já foi vencida. Mas ela já foi travada e já foi vencida para aqueles que vivem pela fé em Jesus. Que batalha é essa? Aquela que Jesus travou numa cruz. E eu quero ler para vocês o versículo 24. Preste atenção no que o versículo 24 diz. Porque do versículo 17 até o versículo 18, nós lemos essa verdade acerca da natureza humana, desejando fazer o oposto do que o Espírito quer, e nos mostrando que o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana, e que sim, estas duas forças se confrontam o tempo todo.
Porque o Espírito fica o tempo todo nos impulsionando para que a gente não faça o que a carne quer. E aí Paulo diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, vocês não estão debaixo dessa batalha. Por quê? Porque se existe uma batalha, ela já foi travada e já foi vencida há 2000 anos atrás por Jesus de Nazaré, quando ele foi pendurado no madeiro e morto naquela cruz. E o apóstolo Paulo ele vai então trazer a lista mostrando o que é uma vida a partir dos impulsos humanos da carne e aquilo que é o fruto do Espírito. E aí no versículo 24 ele vai dizer assim, preste atenção: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Crucificaram. Percebam que não é crucificarão as suas paixões e os seus desejos da natureza humana. Não é algo que está lançado sobre o futuro, mas é algo que já aconteceu. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem mediante a fé na obra consumada de Jesus, não debaixo da lei, mas debaixo da graça da obra consumada de Jesus, estes já com Cristo batalharam e venceram na cruz. Por isso o apóstolo Paulo diz, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. A grande questão é que muitas vezes nós achamos que mudanças vêm pelo esforço, quando mudanças vêm pela presença do Espírito. Muitas vezes nós achamos que mudar de vida tem a ver com me esforçar, quando na verdade o Evangelho é a boa notícia de que mudar de vida tem a ver com ser cheio da presença do Espírito. E a presença do Espírito vem mediante a fé em Jesus. E essa é a grande exortação, e eu já li esse texto, mas eu quero ler novamente, que o apóstolo Paulo vai fazer no capítulo 3. Essa é a grande exortação. Veja, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Deixe-me perguntar apenas uma coisa, e aí Paulo vai dizer assim, vai questionar: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Qual mensagem? Do Cristo morto, pendurado numa cruz e ressuscitado ao terceiro dia. E Paulo continua dizendo: será que vocês perderam o juízo? Por quê? O que leva Paulo a questionar se aquelas pessoas perderam o juízo? A forma com a qual eles agora estavam querendo ter suas vidas transformadas. Ele diz assim: tendo começado no Espírito, por que agora vocês procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Meus irmãos, não existe uma batalha que acontece todo dia que a gente precisa travar para ser aperfeiçoado. Porque essa batalha aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Quando Jesus tornou-se pecado em nosso lugar, para que na sua ressurreição tornássemos justiça de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Aqueles que creem nisso, eu quero trazer essa palavra de liberdade para a sua vida. Aqueles que creem nisso, se você é alguém que já confessou com os seus lábios, com a sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que você reconhece na sua obra consumada, morte e ressurreição, aquilo como sendo o único caminho para que Deus aceitasse a sua vida, aquilo como sendo a única forma dos seus pecados serem perdoados, da sua rebelião ser perdoada. Se você já fez isso, a boa notícia que eu quero dar para você é que então a batalha já foi vencida na cruz. É que então na cruz eu e você já tivemos todas as nossas paixões e inclinações da natureza humana, desejos crucificados. É isso que a Bíblia está falando.
Isso já aconteceu. E aí eu quero trazer uma terceira e última verdade que vem então a partir disso. Então, o primeiro que eu trouxe do texto é essa batalha que a gente insiste muitas vezes em mencionar entre carne e espírito, é uma batalha que fica existindo sob aqueles que insistem em viver debaixo da lei. E como eu disse, é uma batalha que na maioria das vezes a gente perde. Mas a segunda verdade que eu trouxe é que a batalha já foi travada e vencida para aqueles que vivem pela fé em Jesus. Ela não é travada todo dia, porque ela já foi travada e vencida na cruz. E aí, uma terceira verdade que eu quero trazer desse texto, introduzindo a nossa série, é de que a semente do fruto já está dentro dos que vivem pela fé. A semente do fruto do Espírito já está dentro daqueles que vivem pela fé. O poder ativo para uma vida semelhante à vida de Jesus está dentro. É o Espírito Santo. Está dentro de nós. Não está fora. Ao longo dos próximos domingos, eu vou conversar com vocês, refletir com vocês sobre todas essas características maravilhosas de vida que já estão disponíveis dentro de nós. Aquilo que nós lemos aqui como fruto do Espírito. A gente vai conversar sobre cada um desses gominhos do fruto do Espírito, que já está à nossa disposição para a gente usufruir. Mas eu não poderia falar sobre essas características do fruto sem antes fundamentar essa verdade. A semente já está dentro de todo aquele que vive pela fé em Jesus. Está dentro de mim, está dentro de você. Eu quero caminhar para terminar a reflexão de hoje. De verdade, eu queria questionar isso para você, ou com você. Você prefere viver uma vida mediante os impulsos da natureza humana, as obras da carne, ou uma vida vivida mediante o fruto do Espírito? De verdade, você prefere viver impulsionado a qual paradigma de vida? Eu vou ficar muito preocupado se você, ao ler o que significa viver sob o paradigma das obras da carne, você dizer assim, eu prefiro esse. Eu vou ficar muito preocupado com você. Porque não tem como. Não tem como. Eu tenho certeza, todos vocês, do mais novo ao mais velho, todos nós, ao olharmos para esse paradigma de vida apresentado como o fruto do Espírito, a nossa conclusão é, ou a nossa pergunta vai ser, como é que eu faço para viver isso? Como que eu faço? Não tem como eu olhar para uma vida que tem a ver com amor, tem a ver com alegria, tem a ver com paz, tem a ver com paciência, tem a ver com amabilidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Não tem como eu olhar para um estilo de vida assim e a minha reação não ser outra, não ser, uau, como é que eu faço para viver esse estilo de vida? É de verdade, eu queria estar olhando para vocês agora, porque a minha vontade ia ser abrir a cabeça de todo mundo e colocar essa verdade. Esse estilo de vida está dentro de você, mediante a fé em Jesus. A semente está dentro de nós, não é algo que está fora. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Tem um monte de gente desesperado, precisando que tenha de novo acesso a um ambiente sagrado, a um lugar sagrado, a uma programação sagrada, porque acha mesmo que a boa vida é algo que tem a ver com o que está fora, acha mesmo que viver pelo Espírito tem a ver com viver por um sentimentalismo ou emocionalismo mediante alguma coisa que está acontecendo fora, quando na verdade não é, está dentro de nós. Está dentro de nós. Não insista em viver debaixo da lei, não insista em viver debaixo de um paradigma religioso, meramente de práticas religiosas, achando que é o que vem de fora
que vai fazer com que o Espírito se fortaleça. Preste atenção, o Espírito de Deus, ele é como um vento que não tem como lidar com ele, não tem como você domá-lo. Ele é forte, ele é poderoso, você não precisa alimentá-lo. O Espírito está pronto, está dentro. Como é que eu faço para viver então mediante o fruto do Espírito? Como é que a gente faz para parar de viver nessa montanha russa? Um dia eu vivo sob o paradigma das obras da carne, um dia eu vivo sob o paradigma do Espírito, do fruto do Espírito, porque não é esse o estilo de vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos viver hoje. Então como é que eu faço? Abra mão de viver sob a lei, sob a religiosidade e passe a viver sob o Evangelho. Jesus, o que coloca em nós o fruto do Espírito. Eu quero concluir com essa pergunta que talvez seja a pergunta que está na sua mente. Por que é que eu vivo perdendo, então, para a força da natureza humana? Por que é que a gente vive muitas vezes perdendo, então, para a força da natureza humana? Se não é para a gente viver nessa guerra o tempo todo, achando que tem a ver com o que é que eu alimento mais, por que é que então eu vivo perdendo para a força da natureza humana? Por que é que então eu, como marido, muitas vezes, eu trato mal a esposa, eu trato mal os filhos, eu lido de forma equivocada com o trabalho, eu lido de forma equivocada com as pessoas, eu sou violento dentro de casa? Eu já confessei a minha fé em Jesus, por que eu continuo vivendo assim? Ou esposas, eu já confessei a fé em Jesus, por que eu continuo vivendo ainda muitas vezes tendo raiva do marido, descontando nos filhos, não sabendo lidar com isso e com aquilo, filhos com os pais, enfim, funcionários com os seus chefes, chefes com os seus funcionários? Por que muitas vezes o que se vê por fora não tem nada a ver com o que a gente diz que está dentro? Eu vou te dar alguns porquês. Se você quiser anotar isso, seria interessante você anotar. Primeiro, por quê? Porque você ainda não entendeu que o que está disponível em você já é a natureza de Jesus. Já é a natureza de Jesus. Eu li com vocês. A Bíblia está dizendo: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Por que a gente vive perdendo para a força da natureza humana? Porque a gente não entendeu ainda que muitas vezes aquilo que em mim ainda me impulsiona a desejos ruins, destrutivos, já está morto, e eu preciso me lembrar disso. Deixa eu compartilhar com você algo que eu vivi essa semana. Essa semana eu vivi isso. Eu estava num dia complicado, atarefado, e eu precisei sair de carro no horário que eu não poderia sair para resolver algumas coisas, e eu estava com a minha esposa, eu estava com a minha filha dentro do carro, e eu comecei a ver a hora passar, e eu comecei a ver que aquilo ia atrapalhar toda a minha agenda. E o que é que os lapsos da natureza humana em mim começaram a dizer? Ou começaram a me levar, me impulsionar a fazer? A agir de forma violenta, a agir de forma estressada, a descontar em que eu não deveria descontar. Eu cheguei a começar a fazer isso. Mas na hora o Espírito trouxe à minha mente: mande a sua carne se calar, porque ela foi crucificada com Jesus. E foi o que eu fiz. E imediatamente o fruto do Espírito começou a jorrar. Então por que a gente vive perdendo? Primeiro, por quê? Porque nós ainda não entendemos e não praticamos o fato de que a natureza de Jesus está em nós. Segundo, por quê? Porque muitas vezes nós vivemos achando mesmo que o Espírito em nós depende de nós
para que ele seja fortalecido. Aí a coisa acontece assim: quando você não faz um monte de coisa, então você acredita mesmo que ele está fraco e que a carne está mais forte. Isso é viver debaixo da lei. Aí a coisa funciona assim: você não conseguiu hoje um tempo para ler a Bíblia, ou você não conseguiu hoje ter um tempo de qualidade para orar, para refletir, para adorar. Aí o inimigo começa a te enganar com a ideia de que o espírito então está fraco e o que está forte é a sua carne. Aí você começa a cair nessa mentira. Essa mentira que até tem cara de verdade. Deixa eu falar algo para você, por favor, a partir de hoje. Quando você pensar em ler a Bíblia, quando você pensar em orar, quando você pensar em jejuar, quando você pensar em meditar, quando você pensar em estar comunitariamente participando de um momento de adoração, todas essas realidades que são maravilhosas, mas elas só são maravilhosas se você pensar nelas mediante o que é verdadeiro sobre elas. E o que é verdadeiro sobre elas não é que você tem que fazer essas coisas para que o Espírito se fortaleça. Você tem que fazer essas coisas para que a cada vez que você faça essas coisas, você descubra mais da sua nova identidade em Jesus. Então por que eu leio a Bíblia? Porque quando eu leio a Bíblia, eu descubro mais da minha nova identidade em Jesus. Você já comprou algo e você ficou usando aquilo de forma subutilizada por vezes, até você pegar o manual e você ler e começar a descobrir que, uau, esse negócio faz isso. Até hoje eu não usei isso dessa forma porque eu não sabia. E aí, ao ler o manual, você então vai começar a potencializar tudo aquilo que existe naquilo que você tem. É mais ou menos isso que acontece com a nossa relação com leitura bíblica, com oração, com vida comunitária, com adoração. É isso, é porque todas as vezes em que eu me envolvo com as práticas e disciplinas espirituais, é como se eu estivesse olhando para o manual e descobrisse o quanto eu tenho em mim. Está vendo? Não tem a ver com fortalecer o Espírito. O Espírito Santo é suficientemente forte para me transformar e te transformar completamente. E aí, por fim, terceiro e último porquê. Por que a gente vive perdendo pelas forças da natureza humana? Porque nós ainda não nos demos conta de que se trata de um fruto. Nós não nos demos conta de que o estilo de vida de Jesus tem uma relação com um fruto do Espírito, não com uma obra. Não tente transformar um fruto num tijolo, não vai dar certo. Não tente transformar o que é natural em algo que não seja natural. Eu quero terminar afirmando para você que se Jesus é o Senhor da sua vida, se você reconheceu o sacrifício de Jesus como sendo um sacrifício em seu lugar, então o poder da ressurreição está ativo em você. E aí eu e você podemos dizer o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas no capítulo 2, versículo 20. O que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20 é isso: fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o apóstolo Paulo aqui está falando, sabe de quê? Dessa vida, do fruto do Espírito, desse paradigma de vida. Porque se você olhar para a vida de Jesus, o que você vai ver é isso: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Eu quero, mais uma vez, ler com você um trechinho desse livro para concluir. Quando o autor diz assim, falando dessa parte do fruto, o autor diz assim: a chave para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui se encontra na metáfora que ele usa. Qual é a metáfora? O fruto. Todas as belas palavras que ele escreve
quando consideradas juntas, são o fruto, no singular, do Espírito. Então, tudo, essa lista que eu dei, juntas, é o fruto do Espírito. E aí, veja só, ele diz assim: o fruto é um resultado natural da vida. Se uma árvore está viva, ela produz fruto. Faz parte da natureza de ser uma árvore viva. Fruto é o que se obtém quando uma árvore tem vida dentro dela. Dentro dela. Eu quero iniciar essa série afirmando para você que é hora de você parar de ficar pensando nessa coisa de tem uma batalha dentro de mim entre a minha carne e o Espírito. Olha como a minha carne é forte, eu preciso fortalecer o Espírito. Então, não. Está na hora de você parar de viver assim. E está na hora de você começar a viver sob a verdade do Evangelho. Cristo ressuscitou para que a vida dele fosse a semente colocada dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E é hora então da gente começar a deixá-lo germinar, amadurecer, para que o fruto comece a ser este. Para que do lado de fora a nossa vida comece a ser essa. É sobre isso que se trata o Evangelho. É de dentro para fora. E o que precisava estar dentro já está disponível. A semente do Evangelho que vai florescer em fruto do Espírito, em uma vida maravilhosa para você e para todos que estão à sua volta. Eu quero orar por você e a gente vai ouvir mais uma vez a canção que nós cantamos. Essa canção que clama por querermos ser cartas vivas de Deus para um mundo caído. Ser como Filho, ser como Cristo. A partir dessa verdade de que a semente já está dentro de nós. E aí juntos nós participaremos da ceia do Senhor. Não tinha como a gente concluir uma mensagem dessa sem ceiarmos. Porque a ceia do Senhor é esse sacramento que traz às nossas mentes, o nosso coração, o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Por isso o fruto do Espírito está em nós. Por isso, dentro de nós, o que nos leva para uma vida abundante do lado de fora. Ser como Cristo, o nosso Redentor. Ter em nós a vida novamente impressa. A vida do Filho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos revela toda a profundidade do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre é viva e ela nunca volta vazia. Obrigado porque nessa noite nós tivemos acesso a essa verdade maravilhosa de que o fruto do Espírito está dentro de nós. Não tem a ver com a gente ficar lutando para fortalecer o Espírito. Basta a gente deixar o Espírito germinar. Basta a gente deixar o Espírito frutificar para que a gente comece a viver do lado de fora uma vida abundante. Senhor, eu quero orar agora em nome de Jesus por pessoas que têm vivido dentro das suas casas, nos seus relacionamentos, seja marido, mulher, pais com filhos, filhos com pais, irmãos. Eu quero começar agora a orar em nome de Jesus, repreendendo toda inclinação da carne, da natureza humana que tem levado pessoas a viverem uma vida escravizada. Eu quero também agora repreender em nome de Jesus toda religiosidade, toda religião que insiste em nos dizer que a forma de vivermos é sob a lei, que a forma de vivermos é o tempo todo tendo que fazer algo. E em nome de Jesus que não sejamos insensatos como estes que o apóstolo Paulo escreveu. Nós não queremos ser insensatos de começar pelo Espírito e tentar concluir com o nosso esforço. Nós queremos, do início ao fim, ser pelo Espírito, pelo fruto do Espírito em nós, e que isso comece imediatamente a ser florescido através de nós, do lado de fora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.